E eu, se for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Eu, se for elevado à consciência de Deus, elevarei aqueles que vierem a mim a esse mesmo estado de consciência, e eles então compartilharão de seus frutos. O Mestre impôs uma condição para o gozo contínuo desses frutos, quando disse: Eis que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Em outras palavras, não devemos voltar ao estado de consciência em que estávamos originalmente, porque ele só pode dar o mesmo tipo de fruto que dava. Agora que fomos elevados a uma consciência superior, devemos ter certeza de continuarmos agindo a partir dessa consciência. Antes de sabermos a verdade, podíamos fazer muitas coisas que não trariam nenhuma penalidade sobre nós, porque não havíamos tocado a consciência superior, mais rarefeita. Mas agora, não podemos nos dar ao luxo de sermos falsos em relação ao nosso mais elevado senso de integridade, ou violar a lei espiritual, nem mesmo aceitar as aparências pelo valor de face, sem pagar uma penalidade por isso. Na medida em que descermos desse sentido superior, mesmo na menor medida, sofremos. Isso porque nos tornamos tão sensíveis e tão sintonizados com o Espírito que pensamentos ou ações más ou grosseiras reagem muito rapidamente sobre nós. Desista de buscar formas de bem. Semear na carne tem um significado muito mais profundo do que o significado usual que o mundo lhe dá. Se de alguma forma colocarmos nossa fé na forma, em vez de na essência ou substância da forma, nesse grau iremos produzir apenas frutos materiais, que é a corrupção. Não importa o que alcancemos humanamente, seja uma fortuna, um casamento ou um corpo físico saudável, está sujeito à deteriorização e à morte. Na verdade, está morrendo desde o momento do nascimento. Tudo o que é adquirido humanamente tem apenas a substância de si mesmo e é restrito por suas próprias limitações. Se, por meio de nossa unidade consciente com Deus, entretanto, algo de bom surge em nossa experiência, dinheiro, casa, casamento, companheirismo, emprego ou serviço, é um relacionamento até que a morte nos separe, um relacionamento eterno. Jamais podemos nos separar de qualquer bem que nos chega por meio de nossa união consciente com Deus. Se pudermos passar pela carência de qualquer natureza e formos capazes de resistir, não buscando demonstrar coisas, pessoas ou condições, mas buscando apenas demonstrar união consciente com Deus, a substância de todas as formas, então o suprimento de tudo o que está faltando vai se desdobrar. Alguns alunos que experimentaram uma sensação temporária de carência econômica são incapazes de descansar em uma confiança completa no espírito, quando sua situação se agrava, e eles recorrem à manipulação e conivência humanas, perdendo assim toda a sua demonstração da vida espiritual. Outros alunos, os quais a abundância econômica chega logo após terem entrado no caminho espiritual, ficam tão fascinados com o dinheiro que se acumula ou com as coisas que o dinheiro pode comprar, que também perdem sua demonstração. Não é o dinheiro que faz ou perde a manifestação, nem é a falta de dinheiro. Nada na forma externa é o fator determinante. O que conta é a união consciente com Deus. Muitas pessoas tiveram que chegar às portas da morte antes de encontrar Deus, e não poderiam encontrar Deus até chegar a este ponto, porque elas estavam tentando encontrar saúde, e enquanto a pessoa estiver tentando encontrar saúde, ela não encontrará Deus.
Ele deve desistir da busca por formas e perceber que a saúde não é tão importante, e que, se ele tivesse toda a saúde que existe no mundo hoje, ela poderia se transformar em doença amanhã. Na verdade, que diferença faz o quão saudáveis, jovens e bonitos sejamos, se a passagem do tempo inevitavelmente muda isso, de modo que a imagem venha a ser completamente invertida? Qual é o sentido, então, em ter orgulho da juventude, saúde ou da riqueza? Eles são todos passageiros, mas, se fizermos de Deus nossa meta, percebendo que nada vai nos satisfazer, exceto a união consciente com Deus, nunca haverá coisas como idade, privação, solidão ou vazio em nossa experiência. Na presença de Deus está a realização da vida, e não há outra maneira de alcançar a verdadeira realização. Na presença de Deus há alegria, liberdade de toda forma de escassez. A continuidade da vida não depende de processos. Mais um passo em nosso desenvolvimento espiritual é dado quando chegamos a um ponto em que não estamos exigindo que a vida se cumpra deste lado da sepultura, porque agora não desejamos este ou aquele lado, mas apenas a realização. Se o Espírito de Deus habita em nós, então temos a capacidade de liberar nossos desejos, até mesmo o desejo pela vida humana, ao percebermos: que diferença pode fazer se eu estou olhando para a vida deste lado ou daquele? No que diz respeito a Deus, importa de que lado da fronteira a vida está sendo vivida? A vida é eterna, não pode ser diferente. Está acontecendo continuamente e se cumprindo sem fim. Nada eu procuro, nada. A compreensão da minha união consciente com Deus é o suficiente. Em minha unidade com Deus, sou um com toda a vida espiritual em todos os lugares. Deste lado da sepultura, do outro lado e do lado da vida que ainda não se manifestou neste mundo. Todo o espaço está preenchido com a vida de Deus. Todo o espaço e todo o tempo, passado, presente e futuro. E somos um com essa vida, até mesmo com aquela que ainda não nasceu. A vida existe antes do nascimento, e a vida existe durante e depois do nascimento. A vida existe depois da morte, porque Deus é vida, e Deus é a única vida. Não há poder que possa impedir a vida de Deus de se expressar. A vida de Deus vive para se expressar. Podemos restringi-lo, entretanto, pela crença de que depende de órgãos ou funções físicas. Mas a vida de Deus é espírito, e não precisa de ajuda material para sustentá-la. Portanto, a vida de Deus pode se expressar onde quer que queira, e assim o fará. Mas cabe a nós remover as barreiras que afirmam que é dependente de um processo, dependente de um órgão ou de uma função. A vida depende da graça de Deus, e somente da graça de Deus. Quando a graça de Deus deseja que a vida de Deus apareça, ela aparece. A união consciente com Deus traz realização. Ser conscientemente um com Deus é ser conscientemente um com a vida espiritual de todos os seres e todas as formas. E então, tudo o que for necessário para a nossa realização entrará em nossa experiência. Se forem pacientes para serem curados, ou alunos para serem ensinados, eles nos encontrarão. Se forem quadros a pintar, ou livros a escrever, se for casamento, família ou negócios, tudo se manifestará. Nada pode impedir Deus de se realizar, uma vez que tenhamos feito contato com Deus. Se não fizermos contato com Deus, Deus ainda estará se realizando, mas não em nossa experiência.
Uma vida harmoniosa e bem-sucedida depende de uma única demonstração, a demonstração de unidade consciente com Deus. Se uma pessoa vem até nós com um problema e se podemos nos tornar conscientemente um com Deus, essa unidade com Deus aparece em sua vida como a experiência de que ela precisa, mesmo que possamos não saber qual é essa necessidade, e ela mesma não pode saber o que é. Tudo o que ela sabe é a carência que sente, mas não sabemos nem podemos saber como a satisfação aparecerá em qualquer situação particular. No caminho infinito, não faz diferença qual a natureza do problema. Uma pessoa pode ter febre, outra pode ter calafrios. Um pode ter um tumor e outro uma falta de provisão. Tudo o que temos que fazer para ajudá-la é tornarmos-nos conscientemente um com Deus. E, qualquer que seja a natureza de sua necessidade, ela será atendida. Seu cumprimento deverá vir em menos ou mais carne, ele virá. Se tiver que se demonstrar em mais ou menos companheirismo, ele o fará. Deixando a inteligência divina operar nas relações humanas. Qualquer que seja a forma da necessidade, a inteligência divina cuida de todo o assunto, sem que nos interponhamos com nossas crenças. Isso reforça o ponto de que um praticante nunca deve dar conselhos humanos quando é chamado para obter ajuda. Por exemplo, em casos conjugais, ele nunca deve aconselhar separação, divórcio ou a continuação do casamento. Ele não deve ter opinião alguma sobre isso. Ele deve fazer contato consciente com Deus e deixar Deus fazer pela vida daquele casal o que ele quiser. Se a vida deles for mais bem realizada juntos, todos os obstáculos a essa união serão removidos. Se, por outro lado, for necessário que eles sejam separados para encontrar a realização individual, este espírito conscientemente percebido trará a separação rápida e sem dor, sem perda para nenhum dos dois. Se o praticante entra em tal caso com uma noção pré-concebida de qual deve ser a demonstração, ele está operando no nível de um conselheiro matrimonial ou de um conselheiro psicológico, e isso não é cura espiritual. A função de praticante não é determinar se uma pessoa deve ser casada, solteira ou divorciada, se deve morar nesta cidade ou naquela cidade, ou neste país ou naquele país. A função do praticante é ir a Deus, fazer uma união consciente com Deus e, em seguida, deixar a presença de Deus fazer o que quiser. A única coisa essencial, a compreensão da presença de Deus. O princípio de alcançar a unidade consciente com Deus é eficaz em todas as atividades da vida. Quando estou dando uma palestra ou dando uma aula, nunca vou a Deus pedindo uma mensagem. Quando eu medito, é para perceber a presença de Deus, e quando eu a alcanço, a presença de Deus fornece a mensagem. Se eu fosse a Deus por uma mensagem, estaria indo por um efeito ou por uma forma, e perderia a essência. Se eu não buscar uma mensagem, mas desejar apenas a presença de Deus, será a presença de Deus que falará e dará a mensagem que deve vir através de mim. Muito do que está em meus livros eu mesmo não sabia, até que tudo começou a fluir, e fui ensinado ao mesmo tempo que os alunos. Não tenho como obter conhecimento, exceto quando ele vem por meio da inspiração. Então, por experiência, aprendi a não querer mensagens, a não querer pacientes e a não querer alunos. Só uma coisa eu quero e preciso: o sentimento e a consciência da presença de Deus, a consciência de minha unidade com Deus. Deixe-me sentir que Deus está vivendo minha vida, e vou confiar em mim mesmo para dar a volta ao mundo sem mala ou roteiro, ou
para qualquer aula sem uma mensagem. Deixe-me sentir que Deus está segurando minha mão, que a presença de Deus está comigo. E, como Daniel, também não terei medo de leões, mas gostaria de ter certeza de que tenho Deus bem ali ao meu lado. Ou eu poderia ficar muito assustado até com um gatinho inofensivo. Se fizermos nosso contato consciente com Deus, nossa vida se cumprirá de acordo com o plano de Deus, não de acordo com o nosso esboço do que deveria ser. E o plano de Deus geralmente acaba sendo muito melhor do que qualquer coisa que poderíamos planejar. Não existe poder pessoal, e aqueles que acreditam que existe, mais cedo ou mais tarde, encontram um poder maior do que eles próprios, e às vezes são quebrados por ele. Mesmo confiar em Deus para algo pode ser perigoso, porque muitas vezes não é em Deus que nos apoiamos, mas em uma ideia em nossa mente, uma crença ou um conceito de Deus, e não podemos nos dar ao luxo de nos apoiarmos nisso. A única coisa em que podemos nos apoiar é o nada. Nada que sabemos, nada que possamos ver, ouvir, saborear, tocar ou cheirar. Nisso podemos nos apoiar, e realmente nem teremos que nos apoiar. Estaremos descansando no ser de Deus. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Minha paz vos dou, não como o mundo a dá, eu vos dou. Os pensamentos de Deus e a paz de Deus transcendem a compreensão humana, mas eles vêm apenas para a pessoa que fez a união consciente com Deus. Nessa união, todas as coisas aparecem no mundo exterior. Perdendo o medo dos efeitos. A correta mensagem da verdade colocada em nossa consciência, pensada, ponderada e meditada, vivida e praticada, desenvolve um estado espiritual de consciência. Podemos ver como essa prática se torna consciência realizada se tomarmos a premissa básica de que não há poder na forma ou efeito, e trabalharmos com isso. Esse princípio pode ser testado colocando-se dinheiro na nossa frente e observando, para ver se há algum poder nele. Imediatamente, observamos que ele permanece onde o colocamos, e lá ficará para todo sempre e sempre, simplesmente morto. Não tem poder. Não pode sair e comprar nem mesmo uma xícara de café. Não pode atrair interesse, não pode se multiplicar. Não pode vir para mim e não pode ir para você. No minuto em que isso for percebido, podemos relaxar e desistir de lutar por isso. Vale a pena lutar por algo tão morto quanto este pedaço de metal ou papel diante de nós? O poder não está no dinheiro. O poder está no suprimento. O Espírito invisível de Deus, a inteligência ou amor que está dentro de nós. Esse Espírito de Deus atrai a forma de suprimento para nós. Isso nos manterá, e o Espírito de Deus dentro de nós fará uso dele de maneira inteligente e amorosa. Agora, podemos usar o dinheiro como ferramenta ou instrumento, porque a inteligência que trouxe até nós é a inteligência que sabe o que fazer com ele, e pode gastá-lo ou investi-lo. Não é pelo dinheiro que vale a pena lutar, é a sabedoria espiritual que o traz até nós que vale a pena ser conquistada. O dinheiro é um instrumento ou forma de oferta, é a expressão externa da oferta, mas não é o suprimento. Sempre que pensarmos em precisar de dinheiro, comida, roupas ou moradia, devemos nos lembrar: isso não é suprimento. Essa é a forma de suprimento, mas o suprimento em si é infinito e onipresente, porque Deus é suprimento. Deus é infinito. Deus é onipresente. E onde quer que eu esteja, Deus está. Portanto, tenho provisão infinita. Repetir ou ler isso não fará com que aconteça.
Só se tornará consciência realizada se refletirmos sobre isso, pensarmos sobre isso, se a cada dia continuarmos a nos lembrar que temos suprimento. E se, a cada dia, a ideia de que dinheiro é poder se tornar cada vez mais morta para nós. Não precisamos nem orar por suprimento. Todo o reino de Deus está estabelecido em nós, e mesmo Deus não pode retê-lo ou tirá-lo de nós, porque o infinito é a medida de nosso suprimento.